Vamos continuar a nossa conversa com o Padre Paulo Ricardo, que está nos orientando aqui sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Padre, eu quero deixar uma pergunta aqui, mas sem esquecer de explanar também o restante dos documentos aí. A pergunta eu vou colocar, o senhor responde a hora que o senhor quiser. Essa pergunta alguém me mandou por e-mail, é o Bruno Henrique, que ele pergunta assim: gostaria de escutar o Padre Paulo comentar sobre as conversas que estão acontecendo entre a Congregação para a Doutrina da Fé e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Já dá para entender, né? Uhum. Sim. Então, tá, mas continue explanando também a questão dos documentos. Então, veja, como eu dizia, e eu acho que dá para encaixar a pergunta naquilo que eu estava dizendo sobre os documentos, o concílio, não é? Ele tem uma parte dogmática onde ele pretende continuar ensinando o que a igreja sempre ensinou, de formas diferentes, no sentido de que é uma obra mais explicativa, catequética, pastoral, né? Mas tem outros documentos, principalmente os decretos, não é? Que tratam de coisas práticas. Não é? Então, por exemplo, o documento, sei lá, pegar Optatam Totius, é sobre os seminários. Não é? São coisas práticas. Não é uma realidade dogmática. Ah, mas a igreja não pode fazer uma declaração infalível sobre os seminários? Resposta: não. O próprio assunto não comporta isso, entende? Não é ensinamento de fé e de moral. É uma realidade prática, como é que devem ser os seminários, etc. Então, isso daqui é uma coisa, são decisões importantes, porém que não são dogmáticas. No meio dessa história aqui, existem alguns textos do Vaticano II que pareceram destoar com a tradição da igreja. Então, por exemplo, alguns temas candentes, assim, polêmicos. Quando a Lumen Gentium fala da colegialidade episcopal. Algumas pessoas começaram a perguntar, mas escuta, mas e a declaração de que o Papa é infalível? Como é que tem colegialidade? Está colocando os bispos no mesmo nível do Papa? Como é que é isso? Assim, dúvidas teológicas, sadias, porém dúvidas. Outro documento, por exemplo, que criou dificuldades, a Dignitatis Humanae, que é sobre a liberdade religiosa. Nós temos várias encíclicas de papas e decretos de papas, condenando essa ideia de liberdade religiosa. E agora o concílio vai e fala de liberdade religiosa. Como é que nós vamos coadunar as duas coisas? Não é? A Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo. Papas acharam que o ecumenismo era um despropósito, agora de repente o ecumenismo pode. Como é que é isso? Então, algumas pessoas, depois do concílio, especialmente depois que viram abusos realizados em nome do concílio, porque é interessante isso, né? O concílio levou à fama. Né? O concílio não fez certos abusos, mas levou à fama. Então, algumas pessoas, quando viram certos abusos e voltaram aqui para o texto, dizem: esses abusos aí devem vir desse texto aqui. Então, começaram a colocar um ponto de interrogação em cima do concílio. Desse grupo de pessoas, houve um grupo de sacerdotes e seminaristas, e também fiéis leigos, ao redor de um bispo chamado Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre foi um bispo que teve sérias dificuldades com esses textos do concílio, além de ter uma dificuldade muito grande com a reforma litúrgica que veio depois do concílio, que não é obra do concílio propriamente dita. A reforma litúrgica é de Paulo VI, não é do concílio. O concílio fez a Constituição sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium, mas Paulo VI foi muito além da Sacrosanctum Concilium. Não é? Por exemplo, a Sacrosanctum Concilium, ela diz para dar algum espaço ao português, à língua vernácula, dentro da missa.
Paulo VI liberou tudo. Paulo VI foi além daquilo que o concílio tinha colocado. Então, Monsenhor Lefebvre teve essa série de dificuldades. É difícil aqui a gente colocar em poucas palavras um assunto que já dura muitos anos, não é? São 40 anos de história aí. O fato é o seguinte, é que em 88, foi o ápice da crise, Dom Marcelo Lefebvre, junto com Dom Antônio de Castro Maia, então bispo de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, os dois decidiram fazer a ordenação de bispos, não é? Sem mandato pontifício, sem autorização do Papa. Por causa da crise, eles viam que aquilo era um momento de urgência da Igreja e que não era possível ir para frente sem transmitir o episcopado, porque se Lefebvre morresse ou Castro Maia morresse, ficariam sem bispo e o movimento perderia força. Bom, seja como for, houve essa crise e agora, no pontificado de Bento XVI, João Paulo II já vinha tentando uma reconciliação. Isso é a fraternidade, só para ligar. Essa é a fraternidade de Pio X, que está sendo perguntada aqui. Eu só estou explicando, porque as pessoas, fraternidade de São Pio X, as pessoas não sabem o que é. Né? Uhum. Então, hoje, esta fraternidade, que tem um grupo de bispos, são 4 bispos, que foram ordenados em 88, estão em diálogo com a Santa Sé para se retornar, para se achar um lugar canônico, né? Uma harmonização dessa fraternidade dentro do Código de Direito Canônico e dentro daquilo que a Igreja como um todo vê como sendo uma comunhão hierárquica, né? Por quê? Porque eles são padres e bispos da Igreja Católica, mas que não têm uso de ordem canônico regular, ou seja, eles não têm autorização para celebrar os sacramentos, não têm autorização para fazer as coisas, entendeu? Eles estão fora do direito canônico. Estão numa situação canônica irregular. Então estão nesses diálogos. E em que consiste o diálogo? Aqui chegamos à história do concílio. Eles têm uma série de questionamentos a respeito do ensinamento do concílio. Então, a grande dificuldade é a seguinte: o Papa irá ou não irá aceitar que haja dentro da Igreja um grupo de sacerdotes e de bispos que oficialmente, claramente e em público coloca pontos de interrogação sobre alguns ensinamentos conciliares. Pergunto, mas isso é absurdo, como que eles vão contestar um concílio? Não, não é absurdo porque eles não estão contestando um concílio dogmático, não é? Aliás, eu tenho certeza absoluta que se eu fosse ler alguns trechos do concílio para algumas pessoas hoje em dia, tenho certeza absoluta que as pessoas não aceitariam o que está no concílio, não é? Por quê? Porque para algumas pessoas o concílio já ficou ultrapassado, já está démodé, já é coisa do passado. Então, assim, não é que não vai ser uma novidade as pessoas criticarem alguma coisa que está no concílio. Está cheio de gente criticando o concílio dentro da igreja. Mas o problema é que, de uma forma geral, parece que sempre houve um pouco 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, se você critica para ser mais avançado, mais progressista, mais na frente, então pode. Mas se você critica para pôr um freio de mão e dizer, pera lá, vocês estão indo longe demais, aí não pode. Então é aí que está um pouco o diálogo, né? Com isso, eu estou tentando expor a coisa aqui de forma isenta, no sentido que não estou tomando partido, não estou canonizando a Sociedade de São Pio X, também não estou demonizando, não é? Eu acho que o Papa irá se pronunciar. Acho que vamos esperar. Agora, Padre Paulo, a gente nota o seguinte: o Papa Bento XVI tem feito todo o possível
para que eles voltem à comunhão plena com a igreja. Tanto é que suspendeu a excomunhão, né? Foi muito criticado, inclusive, por isso, pelo lado mais liberal da igreja, os chamados progressistas, criticaram muito o Papa, né? Por ter levantado a excomunhão daqueles 4 bispos, né? Mas as últimas informações que a gente tem é que está sendo difícil essa conversa, né? A fraternidade parece que não está aceitando um mínimo necessário para que o Papa diga, bom, vocês vão ser canonicamente, ou não é isso? Veja, o diálogo está indo bem. O que nós sabemos são, assim, indiscrições que aparecem, cartas internas e diálogos entre eles, ou seja, há um momento de tensão interno dentro da própria fraternidade. Me parece que o chefe da fraternidade, o Dom Felé, ele quer a união com Roma, ele vê que o Papa Bento XVI está sendo muito sincero e honesto com eles e ele quer corresponder a esta mão estendida do Santo Padre. O que acontece é que existem pessoas que durante esses anos ficaram tão feridas com uma série de personagens e de atitudes, né, com relação a eles, que os demonizava, que os tratava de forma inóspita, assim, que as pessoas estão com medo que isso seja uma espécie de armadilha, entendeu? Ou seja, estão jogando uma isca para que a gente perca a nossa identidade. Então, agora, essa Paulo, dificuldade interna Paulo, que eles estão vivendo. Padre Paulo, uma parte das pessoas que tinham rompido com o concílio já voltaram para a igreja. É o caso lá, por exemplo, daquela, como é que chama a associação lá em Campos? São João Vianney. A Administração Apostólica São João Maria Vianney. Então, eles estavam também na mesma situação dos padres da fraternidade. Por que eles voltaram? O que eles aceitaram, que o Papa aceitou e que deu a eles plena comunhão com a igreja? Veja, é que o Papa, e eles voltaram ainda no pontificado de João Paulo II, né? Sim. A igreja está muito aberta a conceder essa possibilidade de eles celebrarem a liturgia antiga, né? De viver o estilo de vida na sensibilidade que eles mesmos têm. E isso eu acho que faz um bem enorme para a igreja, não tem dificuldade nenhuma. Ou seja, eu não vejo por que é que nós devamos agora tratar como criminosos pessoas que querem simplesmente fazer aquilo que a igreja inteira fazia há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Entende? Ou seja, não é sério, não é, digamos, decente, né? É dar um tiro no pé, é cortar o galho no qual nós estamos sentados, nós agora criminalizarmos aquilo que todo mundo fazia há 100 anos atrás. Entende? Não pode se criminalizar. Você pode dizer, não, eu acho que é inadequado pastoralmente, você pode ter as suas dúvidas a respeito da eficácia pastoral, entende? Mas a gente não pode agora tratar isso como se fosse um supercrime. Sim, claro. Né? Então, é que algumas pessoas, infelizmente, trataram não somente os documentos do concílio, mas certas coisas do espírito, chamado, muitas aspas nesse espírito, chamado espírito do concílio, que ninguém sabe onde é que está, porque não está em documento nenhum. Esse chamado espírito do concílio, trataram esse chamado espírito do concílio como se fosse um superdogma. Entende? Ou seja, um dogma que teria anulado todos os dogmas anteriores, como se agora o Vaticano II fosse o único concílio e os outros 20 não valessem mais. Isso é impossível, dentro da igreja não é assim. Certo. Não é? Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que querem insistir, olha, vamos lembrar dos outros 20 concílios, vamos lembrar daquilo que nós sempre fomos. E eu não estou dizendo que eles sejam imaculados e sem culpa nessa, digamos, nessa dificuldade, nesse atrito com as autoridades da Santa Sé. Não estou dizendo que não sejam sem culpa. Mas eu acho que também tem havido, infelizmente, 2 pesos e 2 medidas dentro dessa história toda.
Entende? Ou seja, uma tolerância enorme com gente que até já perdeu a fé católica, que diz coisas absurdas, entendeu? Tolera-se, por exemplo, gente ensinando nos nossos seminários que a Eucaristia não é sacrifício, é só um símbolo, né? Que a Eucaristia é somente a festa da celebração da comunidade, é uma partilha do pão, etc., e que não há ali o sacrifício, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, ali não está a transubstanciação, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se tolera heresias absurdas. E, de repente, um grupo de padres que quer simplesmente fazer aquilo que a igreja fazia há 60 anos atrás, não é? Ostracizados, deixados ali de lado como se fossem criminosos. Então, eu acho que há ali uma animosidade e que, de ambos os lados, as coisas precisam mudar. Mas a gente percebe... Eu vejo que o Papa tem aberto... Mas eu percebo que o diálogo com a fraternidade São Pio X é mais fácil do que o diálogo com esse outro lado. O lado que o senhor colocou aí como herético. Né? A gente percebe. O lado herético é muito mais assim, resistente e, ao mesmo tempo, ofensivo à igreja, ofensivo ao Papa. Pelo menos a gente nota isso nos artigos que a gente lê aí na internet. Sim, porque são revoltosos. Agora, eu queria colocar uma pergunta aqui da plateia, Padre Paulo, que é o seguinte: o que o Concílio Vaticano II diz sobre a liberdade religiosa? O senhor colocou 2 pontos muito interessantes aí. A questão da liberdade religiosa e a questão do ecumenismo. Não é? Que lá atrás a igreja não aceitava bem a questão da liberdade religiosa e nem o ecumenismo. Não é? Mas que o Concílio Vaticano II colocou a necessidade da liberdade religiosa, é o que a igreja defende hoje plenamente. E também o ecumenismo corretamente entendido. Explica aí esta alternância de lá de trás para hoje, para que as pessoas entendam bem. Então, veja, o que acontece é o seguinte, é que nós temos que entender que há uma grande dificuldade de diálogo que algumas pessoas olham o ótimo e muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, não é? Ou seja, qual seria a circunstância e a situação excelente para a igreja? A situação excelente para a igreja seria de uma sociedade católica onde nós católicos conseguíssemos e colocássemos o tom, digamos assim, daquela sociedade, fizéssemos a cultura. Cristandade. Não é? E, então, essa sociedade que tem um governo tivesse uma religião oficial, que é a Igreja Católica, e que nessa circunstância, respeitando a liberdade da autonomia da Igreja com relação ao Estado, sem dúvida alguma, não é? Mas que houvesse o reconhecimento e a promoção da Igreja Católica como sendo a única Igreja de Cristo. Esse seria o ideal. O que acontece é que esse ideal não existe mais. Esse ideal ele existiu durante a Idade Média. O que nós temos hoje é uma sociedade cada vez mais secularizada e nós temos que compreender o seguinte, que a liberdade religiosa é um artigo necessário para a sobrevivência da própria Igreja Católica. Sem dúvida, para que ela possa se manifestar. Porque se não tem liberdade religiosa, como é que ficam os católicos da China? Como é que ficam os católicos nos países islâmicos? Como é que ficam os católicos onde nós somos perseguidos? Não é? Ou nós vamos esperar ter reis católicos, não é? Onde nós vemos claramente que cada vez mais os reis vão desaparecendo, cada vez mais repúblicas. Como é que nós vamos sustentar essa situação? Não é? Então, a igreja aprendeu com a própria história que é verdade, o erro
não tem direito de existir. Mas o erro é uma abstração. As pessoas que erram são diferentes do erro. Ou seja, quando a igreja diz existe liberdade religiosa, a igreja não está dizendo o erro, a heresia, a apostasia, o paganismo, as religiões estão corretos. Estão todas corretas e têm direito de existir. A igreja não está dizendo isso. Tem direito de existir, perdão, os erros. Não. A igreja está dizendo que as pessoas têm direito de cultuar a Deus, né, de forma ordeira, etc., dentro das suas crenças religiosas, e o Estado não deveria impor restrições a este culto. Por quê? Porque o erro não tem direito de existir, mas o erro não existe andando por aí. Existem pessoas que erram. E quando você dá ao Estado um poder excessivo, você está criando um verdadeiro leviatã. Não é? E isso daí seria excessivo, seria muito ruim. Então, aqui que está a dificuldade. São pessoas que ainda sonham com a possibilidade de uma cristandade e por isso têm uma dificuldade enorme de ver a igreja na nova circunstância em que nós nos encontramos. Então, na verdade, não é um problema doutrinal. Não é que a igreja agora está dizendo as outras religiões são verdadeiras. Não. A igreja não está dizendo que as outras religiões e o erro têm direito de existir. Não, mas a igreja está dizendo o Estado não deveria se intrometer excessivamente nesta matéria e deveria haver uma fundamental liberdade das pessoas, onde a sociedade civil como tal é que se organizaria nesse sentido. E então como é que a gente faz? Né? Ao invés de você dar o poder para o Estado, porque hoje você dá o poder para o Estado de impor o catolicismo, né? Depois os ventos mudam, daqui a pouco ele está impondo uma outra religião e oprimindo o catolicismo. Quer dizer, o negócio não funciona. Então, vamos entender que esse princípio pastoral, digamos assim, prático, não é adequado. Então, não é um problema dogmático, é um problema mais de como resolver a convivência pacífica entre os vários povos, as várias crenças e as várias religiões. Então, nós podemos propor soluções que depois, daqui a um ano, a gente está reunindo para resolver os problemas que nós criamos com a nossa solução. Entendeu? Nós compreendemos que quando nós tratamos de coisas práticas, pastorais, de soluções, nós não temos as fórmulas mágicas. Nós temos a convivência que vai sendo criada e nós vamos então procurando a forma melhor de convívio. A igreja teve uma forma de convívio com o poder estatal no Brasil, por exemplo, durante o período do padroado, que era o período do Império, que tinha o seu valor, mas também tinha uma série de dificuldades, né? Ok. Uma série de problemas.